Vale lembrar que até hoje os judeus têm resistência, eles não entendem que Jesus é o Messias. A proposta de Deus para eles é de que viria o Messias, eles não compreenderam que o Messias viria de uma forma tão humilde e tão desempoderado, vamos dizer assim, como aconteceu com Jesus de Nazaré. Então, até hoje os judeus estão esperando o Messias. O apóstolo Paulo ficou muito triste com isso. Então, nós vamos deixar a Bíblia aberta aí em Romanos, porque a gente vai ter que ler uma porção de coisa aí em Romanos, né? Se você já for olhando o texto aí e continuar vendo, você vai ajudar a gente por causa do nosso tempo. Então, em Romanos 9, esse eu vou ler já, para dar tempo a gente ir achando. Em Romanos 9, de 1 a 3, mostra o seguinte: Paulo ficou muito triste. Porque, cara, como que pode? Ele era judeu, Jesus veio para os judeus, e aí os judeus não receberam. E o texto Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. É forte essa expressão do apóstolo Paulo, né? Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Era a dor dele. Eu preferia ser separado de Cristo. Eu preferia ser considerado anátema e o meu povo ser recebido. Então, Paulo vai pegar aqui, ó, Paulo e a incredulidade dos judeus, a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus, a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus, a soberania de Deus. Então, ele vai ficar lá no capítulo 11, aí, Israel não pode alegar falta de oportunidade, o futuro de Israel. Paulo está escrevendo a carta aos romanos, onde tinha uma comunidade judaica grande, onde tinha também muitos gentios, e ele está escrevendo para eles para falar, olha, ele gasta 3 capítulos da carta, é um trecho longo da carta, para poder mostrar a relação do judeu com o povo agora. Então, o povo de Israel sempre teve lá suas resistências, seus problemas com relação a Deus. E Deus continuou amando, Deus continuou cuidando dos judeus. Deus tem carinho especial com o povo judeu, né? O versículo 30 diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la. Todavia, que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir. Aqui ele faz uma discussão que é muito importante. No capítulo 10, versículo 3, ele diz: por quanto... Vamos ler do versículo 30 até o 10:4. 9:30 até o 10:4. Alguém quer ler para a gente, por favor? 9:30 até o 10:4. Nove tinta. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Continua? Continua. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Tá. Outra pessoa lê aí do 10, 1 ao 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Gente, esse texto aqui. Ô, Leno, tá bom, meu irmão? Meu irmão chegou por aí. Tudo bem, Valeu, tudo querido. bem. Bom te ver aí, Ok, viu? Olha, beleza. esse texto aqui nós estamos, ô, Leno, em Romanos 9, do versículo 30 até o capítulo 10, versículo 1 a 4, tá? Olha só, gente, esse é um texto muito importante para a gente poder entender a teologia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, judeu, falando sobre os judeus, mostrando basicamente como que era a situação. Lá no Velho Testamento, e aí Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai trabalhar também bem essa tese, né? Lá no Velho Testamento, o judeu era o povo de Deus. Aí, de repente, no Novo Testamento, os gentios também passaram a ser povo de Deus. Então, os gentios passaram a ser povo de Deus, e aí ele vai falar uma coisa: como é que nós vamos explicar isso? Porque os gentios não buscavam a justificação. O gentio não estava nem aí se Deus queria justificá-los ou não, eles nem criam em um único Deus. Aí ele diz assim: eles não buscavam e vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé, porque a justificação que o judeu alcançou é a justificação que decorre da fé. Aí ele diz: a justificação que o judeu buscava era a que buscava a lei de justiça. E aí ele diz: aí o judeu não alcançou. O gentio não buscava a lei de justiça. Ele buscou depois a lei de fé. O judeu ficava buscando a de justiça, ou seja, eu tenho que cumprir os mandamentos tudo direitinho, porque senão eu não serei salvo. Aí, Paulo então vai dizer, depois lá no versículo capítulo 10, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles para que sejam salvos. Paulo agora está colocando já numa outra posição. Ele precisa, ele ora para que os judeus sejam salvos. Porque só o fato de ser judeu não garantia mais a eles a condição de salvos. Só o fato de ser judeu não garantia nada. Eles precisavam agora de que alguma coisa acontecesse. E Paulo diz assim: eles têm zelo por Deus. Eu conheço os judeus. Sou judeu. Eu sou fariseu. Eu sou. Ele se apresenta lá na outra carta, né? Ele conhece os judeus e fala assim: os judeus realmente têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Ó, aqui tem uma outra coisa. O fato de alguém ter zelo por Deus não significa que ele é salvo. O fato de alguém saber muito de Deus não significa que é salvo. O fato de alguém ser muito religioso não significa que é salvo. É preciso que haja entendimento. Qual foi o não entendimento do judeu? O texto diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? Nós vimos na primeira aula de Romanos. Ele diz aqui: a finalidade da lei é Cristo. Para que foi criado a lei, então? Ele diz: porque o fim da lei aqui não é fim no sentido de final, é sentido de finalidade, né? Porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ó, então, para que servem os 10 mandamentos? Se a gente for fazer um resumo, então, para que servem os 10 mandamentos? Vamos refletir sobre isso? Eu acredito que servia apenas como um parâmetro, né? E no final, para a gente saber que a gente não consegue cumprir todos. E aí a gente faz o quê? Aí que está a questão da justiça aqui, né? A justiça não é por mim, não sou eu, né? Não é própria, é Cristo.
Pronto. Então está bem resumido aí pela Rose. Gente, ó, a lei, ela serve como um parâmetro. Ela serve para dizer para mim como é que eu devo viver. Ela é muito útil para a minha santificação. Ela é muito importante para a minha santificação, para o meu crescimento enquanto pessoa. Mas, essencialmente, tem um microfone ligado e ele me dá um chiado dolorido aqui no ouvido. Aí, às vezes, eu fico tentando desligar os microfones aí. A lei, ela mostra para mim, ela diz para mim, ela aponta para mim o que é o perfeito. Então, ela vai dizer assim, olha, essa aqui é o padrão de Deus, seja perfeito. Todas as vezes que a gente olha para a lei, nós percebemos que somos imperfeitos. Né? E todas as vezes que nós percebemos que somos imperfeitos, automaticamente nós precisamos de Cristo. Então, o que a lei faz é me mostrar a necessidade que tenho de Cristo. A finalidade da lei é exatamente me mostrar a necessidade do Cristo. Ou, se eu for usar a palavra do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, a lei me serviu de aio, de ligação entre eu e Cristo. Porque todo mundo, quando olhar para a lei, vai chegar à conclusão, eu sou o pecador. E se todo mundo olhar para a lei e procurar se justificar a partir da lei, ninguém é salvo. Porque todos somos pecadores. Por isso é que o cristianismo, ela não é uma religião, no sentido de que eu vou fazer alguma coisa para me religar com Deus. O cristianismo é uma relação. É a minha relação com o Cristo, é a minha dependência do Cristo que me torna temente a Deus. Porque eu estou ligado a Cristo, eu quero obedecer os 10 mandamentos. Não é porque eu me obedeço aos 10 mandamentos que eu me ligo a Cristo. Então, o judeu não entendeu isso. O judeu não entendeu isso. Porque ele não entendeu isso, o apóstolo Paulo vai dizer que ele não alcançou. Olha aí, Cléia Moreira, que alegria te ver, menino. Beijo, viu? Seja bem-vinda. Então, veja, a lei, ela só vai servir para me dizer que eu sou pecador. Porque todas as vezes que eu me percebo pecador, aí eu percebo que eu preciso de Jesus. Porque ninguém tem condição de chegar diante de Deus por justiça própria, né? Ô, Clé, eu desativo os microfones só porque ele dá um chiado aqui, tá? Na hora que a pessoa quiser falar, só desligar e falar, tá? Então, Paulo está trabalhando isso de modo muito claro. Era a confusão que tinha naquela época, não é muito diferente hoje, era a confusão que tinha naquela época para o apóstolo Paulo com os judaizantes. Porque os judaizantes, eles viam para a igreja cristã para dizer assim, cara, vocês não podem sentir que vocês têm liberdade de chegar a Deus. Vocês são pecadores e vocês não seguem a lei. E Paulo vai dizer sim, e quem tenta seguir a lei não vai conseguir a salvação. Porque pela própria tentativa, tentar ser salvo por cumprir a lei, aí já demonstra o pecado. Tentar ser salvo a partir da prática da lei já mostra o pecado. Então, o judeu, ele rejeitou a justiça de Deus. Nós vimos lá desde o primeiro dia que nós começamos a estudar Romanos isso, que a justiça de Deus, ela é o Cristo, na cruz. Veja, quando a gente fala do Deus amor, Deus é amor e Deus é amor, mas o fato de Deus é amor não nega o fato dele ser justo. Se ele fosse só amor, ele diria assim, vocês todos estão perdoados. Mas porque ele é justo, o Cristo foi para a cruz em nosso lugar. E aí, Paulo então vai dizer assim, os judeus continuam entendendo de Deus, mas sem entendimento. Zelando pelas coisas de Deus, mas sem entendimento, porque eles estão procurando a justiça própria. Então, quando o judeu fez isso ou faz isso, ele se engana. Quando a gente tenta achar na nossa própria justiça ou na nossa própria condição um meio de salvação, a gente também está perdido. Aí, Romanos 11:1, se alguém quiser, já leia para nós,
e já deixa Romanos 11 aberto, porque a gente vai ler alguns trechos dele. Romanos 11, versículo 1. Eu vou ler. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Já leu 11, Cris. 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação a gentios, para pô-los em ciúmes. Esse trecho aqui é um trecho estranho para a gente, né? Mas Paulo vai falar assim, cara, Deus acabou provocando o ciúme do seu próprio povo. Porque ele não rejeitou o povo, né? No versículo 1. Deus, porventura, tem rejeitado o povo de modo nenhum. O povo é que rejeitou a Deus. E aí, quando Deus salva o gentio, o povo judeu, versículo 25, 11 e 25. Aí ele vai falar de um mistério aqui, né? 11 e 25. Eu vou ler aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios seja entrada. Paulo está falando assim, tem um mistério nessa história aqui. Quando o endurecimento veio para o judeu, o gentio conheceu a graça. E aí no versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Porque foi dos judeus que veio a nossa salvação. Porque Jesus era judeu. Então, dos judeus, nasceu, de Sião veio o libertador. Paulo diz, isso é meio misterioso para a gente não consegue compreender muito isso, e assim, e nós aqui não vivemos essa angústia, né? Era uma angústia mais real para o povo gentil e para o povo judeu lá. Para a gente não vive muito essa angústia. É verdade para nós, é que porque a salvação surgiu dos judeus, ela chegou até nós. E porque ela chegou até nós, isso incomoda o gentio. Então, de alguma maneira, essa relação, ela permanece aí, né? Agora, o que o texto vai dizer, aí o apóstolo Paulo bate doído, e aí eu acho que é um ponto importante para nós. O capítulo 11, versículo 18, falando sobre... Tá, então como é que os gentios devem se sentir? Alguém leia 11, versículo 18 e versículo 20. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Cuidado. Próximo, qual é? Versículo 15. Não, qual que é? 18 e 20. 18 e 20. Versículo 20. E o 20 agora. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Ó, de novo, isso aqui é uma briguinha lá do judeu com o gentil, que a gente não entra muito nela, a gente não tem ela, mas é importante a gente saber, é importante a lição que a gente tira para nós, né? Ó, você foi enxertado. Você não fazia parte da videira. É a linguagem que o apóstolo Paulo usa, né? Você foi enxertado. Você foi colocado na videira. Então, baixa a bola um pouquinho e começa a tomar cuidado para você não querer se ensoberbecer contra ninguém. Contra ninguém. Porque foi Deus quem te colocou na videira. Não foi você que conseguiu se ligar na videira. E aí ele diz mais, né? No versículo 20 ele diz assim, ó, e toma cuidado, porque não é você quem se sustenta nela. É a raiz que te promove a seiva. No versículo 17, né? É a raiz quem dá o alimento para ti. E a raiz é Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo fala é assim, o cristão tem que aprender a assumir com humildade o fato de que ele é filho. Para ele não conseguir, não querer se
querer se ensoberbecer em relação aos outros, quem quer que seja. Não é uma característica nossa. Então, primeiro, humildade. A segunda, versículo 24. Pois, se foste cortado daqui... Desculpa. Pois, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Aí o versículo 30 e 31. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Olha, do mesmo jeito que vocês, gentios, Paulo está falando, foram alcançados pela misericórdia, vocês eram desobedientes, foram alcançados pela misericórdia. Ou seja, da mesma forma que a miséria de vocês tocou a cardia de Deus, a desobediência do judeu pode levá-lo também a alcançar a misericórdia quando eles se sentirem miseráveis. Qual é o problema do judeu, ou qual é o problema de qualquer pessoa? É quando ela olhar para si e achar que ela pode, que ela tem condição de salvação, que ela merece ser filha de Deus, que ela é boa o suficiente para ser. Então, Paulo vai dizer assim, a esperança que a gente tem é essa, é que a videira, ou aqui, no caso ele trata da outra planta, né? A esperança que a gente tem é que o judeu também vai ser inserido de novo, porque foi quebrado quando ele desobedeceu, quando ele negou a justiça de Deus, ele foi quebrado. Então, ele pode ser inserido de novo, ou nós podemos ser inseridos sempre, por causa dessa graça misericordiosa de Deus que nos alcançou. Nós somos um povo humilde, porque reconhecemos a nossa falha, esperançosos, porque nós entendemos que não temos condição, por tudo é graça de Deus, e um povo cheio de louvor, que é o Romanos 11, 33 a 36, que o apóstolo Paulo termina esse grande tema tão difícil falando o texto. Vamos lá? Romanos 11, 33 e 36? Vai. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Até a qual? 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, veja, então o apóstolo Paulo canta, né, numa poesia, ele está fazendo um trecho absolutamente doutrinário, teológico, pesado, e aí ele para fazer um cântico. Que impressionante, que profundo o amor de Deus. Um amor que restaura aquele que não tem condição. Um amor que dá oportunidade e esperança àquele que não tem em quem esperar. Esse é o amor de Deus por nós e essa é a vida nossa. Então, não há mérito em nós, gente. Não há nada que nós possamos fazer. Tudo que nós fazemos é resultado do que Deus já fez, não é causa do que Deus já fez. Tudo está em Deus, nós somos salvos pela graça, e o apóstolo Paulo termina esse trechão dizendo, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Então, aí Paulo termina esse trecho, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11, explicando bem essa situação do gentio que somos nós, e começa o capítulo 12 de uma forma, aí já partindo para o final do seu trecho teológico, né?
ele vai no capítulo 12, ele vai dizer que ele roga a nós. Rogo, pois. Aí até o autor aqui chama atenção para essa palavrinha pois, né? Rogo, pois. Ou seja, já que é assim, já que vocês foram salvos pela graça, já que vocês não merecem, já que Deus amou vocês profundamente, então eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Trecho cheio de significados aqui, né? Primeiro, ele volta para a história do sacrifício. O judeu viveu a vida inteira dependendo do sacrifício para ser salvo. Agora, Paulo explicou até aqui que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Então, eu não preciso oferecer nada para ser salvo. Porém, porque eu fui salvo, agora eu vou oferecer a minha vida, porque aí o trecho corpo aí é muito mais do que a carne, corpo. Eu vou oferecer a minha vida. Aí o convite do apóstolo Paulo é esse para mim e para ti, né? O convite do apóstolo Paulo é que a gente possa lutar, é que a gente possa querer apresentar um culto a Deus. Qual é o culto a Deus? Ele vai explicar aqui. No versículo 3 até o versículo 15, nós não vamos ler tudo aqui, ele fala sobre a questão dos dons, que é quando a pessoa resolve entregar-se, oferecer-se ao outro. E aí ele vai dizer que o amor seja sem hipocrisia, deteste o mal, amem-se cordialmente, no zelo não sejais remisso, sejam fervorosos de espírito, regozijem-se na esperança, compartilhem a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoe os que vos perseguem, alegre com os que se alegram, choram com os que choram. Então, Paulo vai falando uma série de recomendações que é para poder dizer assim, gente, então, se vocês já foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, vocês agora vão praticar o cristianismo como resultado. O cristianismo de vocês é resultado, não é causa. Ele é consequência. Então, já que o Cristo fez toda essa obra no coração de vocês, já que o Cristo fez todo esse trabalho na vida de vocês, então, em primeiro lugar, apresente a vossa vida, o vosso corpo, a vossa existência como sacrifício a Deus. Depois, no capítulo 3, versículo 1 a 7, aí ele chama atenção para a necessidade que a gente tem de nos sujeitarmos às autoridades. E aqui é um texto difícil para a gente, porque é o apóstolo Paulo, que já passava por perseguição dos romanos e dos judeus, e que está dizendo que as pessoas devem se sujeitar ao governo, porque para ele as autoridades superiores, elas procedem de Deus. Elas foram por ele instituídas. Então, nós não podemos olhar para as autoridades com a rebeldia. Obviamente que as autoridades existem, e aí o apóstolo Pedro vai trabalhar isso, né? As autoridades existem para ser ministros de Deus. E aí o apóstolo Pedro vai dizer assim, para combater o mal e promover o bem. Então, cabe ao cristão compreender essa relação dele com o governo para que não sejam revoltados. Eu ia usar uma expressão que aqui usa em Rondônia, mas não fica bem eu falar aqui no Vida. Para que não sejam louca, que todo mundo chama por aqui. Porque nós somos povo de Deus. Aí, do versículo 11 ao 14, ele vai chamar... Não, do versículo 8 ao 10, ele chama a atenção do amor ao próximo. Então, ele vai falar assim, olha, os cristãos precisam aprender como resultado. E aí vai a palavrinha pois. Rogo-vos, pois.
né? Lá no versículo do capítulo 2, rogo-vos, pois, irmãos, já que passaram por tudo isso, então rogo a vocês que usem os seus dons, que se submetam aos governos, que amem uns aos outros. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por que que o cristão, então, tem que amar? Para ser salvo? Não. Porque foi salvo. Para pagar os pecados que ele fez? Não. Pecado não se paga. Quem paga pecado é Cristo. Ele deve amar porque ele é cristão. Depois, do versículo 11 até o versículo de número 14, ele vai chamar sobre essa questão moral nossa, que também já tinha falado no versículo 9, ele vai falar dessa questão moral nossa, de que a gente precisa, já é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando o princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras da carne e revistamo-nos das armas da luz. Então, a chamada de Paulo é, gente, vocês então já são transformados. Vocês agora já são justificados pela obra do Cristo. Então, agora vocês precisam ter uma relação melhor. Em que área da vida? Em todas as áreas da vida. Porque o Cristo já transformou. Então, como o Cristo já transformou, agora vocês precisam viver de um modo digno, de um modo diferente, porque Cristo já fez uma obra em vocês. Aí, ele vai falar, então, não é minha vida na igreja só, é minha vida na igreja, no casamento, na política, na vida familiar. Deus quer que eu apresente como sacrifício, ou seja, como uma oferta a Ele. Não é para eu me sacrificar para compensar o meu pecado, não. A minha vida é uma oferta a Ele. Lembra que quando você tinha lá o animal que era colocado em sacrifício, era a vida do animal que era oferecida em lugar do pecador. Agora Paulo está dizendo assim, o sacrifício que perdoa o pecado, Cristo já fez, mas a sua vida precisa ser apresentada como oferta. A oferta que é dada a Deus, esse ele vai chamar, é o vosso culto. Então, a vida da pessoa que é justificada pela fé, ela é uma vida orientada para Deus. Como é que a gente percebe uma vida orientada para Deus? É só perceber se a vida dessa pessoa é orientada para as pessoas. Porque ninguém que tem a vida orientada para Deus é indiferente às pessoas. A dor do outro, o sofrimento do outro, a angústia do outro, toca profundamente o coração daqueles que se voltaram para Deus. Eu fiquei assustado esses dias, né? Porque eu fico pensando, cara, como é que alguém faz aquele grito contra o Vinícius lá, o jogador, né, Vinícius Júnior, de uma forma explícita, em grupo, já não é uma coisa de ter vergonha. Não é uma coisa da pessoa ter vergonha. Ela faz publicamente como uma grande brincadeira de falar do outro. Aí eu fico pensando, meu Deus, de alguma maneira, grande parte das pessoas fazem pensando serem cristãs. Paulo vai dizer assim, cara, o culto que vai agradar a Deus não é o culto que a gente faz lá na igreja. Lá na igreja é simples. O culto que vai agradar a Deus é o amor que a gente demonstra ao outro fora da igreja. Né? É essa dedicação ao outro fora da igreja. Hoje eu estava aqui em casa, nós almoçamos muito tarde, no feriado, né? Era quase 3 horas, era 3 horas, não sei. E aí chegou um rapaz aqui em casa. E é um rapaz que eu tenho... A gente é vizinho há muitos anos, então eu conheço bem a história dele, acompanho e tento ajudar por conta das questões da droga. Né? Ele sofre muito e tem passado por uma situação muito ruim. E hoje ele veio aqui e ele tem a esposa adoeceu domingo. E aí hoje ele veio aqui e ele veio com a garrafinha pedir água e comida. Aí eu fico, meu Deus, cara, como é que a gente chega num estágio desse, né? Um ser humano que não tem água para beber.
E ele tem uma casa, porque a mãe dele teve que sair da casa já, porque não consegue conviver, porque ele rouba tudo, porque ele acaba com tudo. E agora ele tem uma esposa. E a esposa ficou doente no final de semana e ela falou para mim que foi por causa de uma superdose de álcool que ela tomou, mas eles usam droga. Tá? E ela ficou doente e teve que levar para o hospital. Mas eu achei muito bonito, sabe o quê? Uma irmã ligou para mim e falou assim, pastor, eu vi o senhor pedindo cesta de manhã, que aí eu pedi cesta por causa dos venezuelanos, haitianos e tal, que são pessoas que vêm aqui pegar a cesta todo mês, né? É, e aí ela falou assim, eu estou aqui com tantas marmitas e eu fiquei pensando que a gente poderia arrumar alguém para doar essas marmitas. Mas foi assim, 7 minutos, aliás, 12 minutos, eu conversando, numa conversa muito séria que eu estava tendo aqui com o meu genro, minha filha, uma conversa muito séria, eu vi a mensagem quando chegou. Olhei a mensagem e pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora com essas marmitas? Estou aqui na conversa, chamá-lo lá na frente, aí eu fui lá e era um rapaz pedindo a comida. Essa irmã tinha ligado oferecendo a comida, eu não tinha nem falado com ela. Eu não tinha nem respondido ela. Na minha cabeça, Deus estava querendo alimentar aquele casal. Foi lá e tocou no coração de uma irmã. E a irmã falou, eu não tinha nem comunicado a ninguém, falado com ninguém. O nome disso se chama cristianismo. E aí vale lembrar uma coisa. Os valores do cristianismo não são uma propriedade do cristianismo. Os valores do cristianismo são uma propriedade da humanidade. A humanidade caída demonstra muitas coisas do cristianismo. Então você tem, às vezes, uma pessoa que não tem nada de igreja, mas ama profundamente. Quando ele ama profundamente, ele se deixa ser instrumento de Deus na vida de outro, são os valores do cristianismo marcando a humanidade. O problema é quando nós, igreja, perdemos essa sensibilidade. Aí, quando nós, igrejas, não entendemos o que é o culto para Deus, o culto racional, não é aquilo que a gente faz lá na igreja. E eu cansei de ver teólogos, pastores, falando desse versículo 12:1, que o culto racional era o culto que não era pentecostal. Ou seja, que não é o culto emocional, é o culto racional. Não. A ideia está acompanhada depois no final do capítulo 12 e também no capítulo 13, que é exatamente para mostrar para nós que o culto que Deus quer é a vida que a gente oferece em amor pelo outro. Qual é o motivo nosso? Aquilo que Jesus fez. Então, aquilo que Jesus fez motiva a pessoa a se dedicar a Deus por causa das misericórdias de Deus. Então, Deus vai mostrar para nós aquilo que fez do capítulo 8 até o capítulo 11 em Roma, aos Romanos. Depois do capítulo 12 em diante, ele vai mostrar aquilo que deve ser a nossa vida como resultado disso. Aí ele vai mostrar para nós que a nossa obediência, aqui é uma coisa simples, mas muito importante, né? A nossa obediência, ela se dá porque a misericórdia já alcançou. A obediência não gera misericórdia. A misericórdia gera obediência. Então, não é a lei que me obriga a fazer que faz com que Deus se agrade de mim. É porque Deus se agradou de mim em Cristo que eu sou levado a fazer. Nessa visão paulina, o cristianismo é sempre o resultado daquilo que o Cristo fez e não daquilo que o homem faz. E por isso o judeu está perdido na história. Porque o judeu ele continua buscando o que é que ele pode fazer através da lei. Então, a vida do homem justificado pela fé é o resultado, ela é o equivalente a essa graciosa eleição de Deus, essa escolha de Deus. Ela é o resultado daquilo que Deus fez na nossa vida. Ela é aquilo que eu vou fazer porque Deus já me amou. Eu vou ter uma luta contra o pecado todos os dias. E eu vou vencendo cada vez mais essas lutas
Por quê? Porque o Espírito Santo já habita em nós, a gente estudou semana passada. Se o Espírito não estiver em nós, a gente não vence. Então, é porque Deus, em Cristo, nos perdoou e veio viver em nós que as coisas acontecem e que a vitória acontece. Então, a carta de Paulo, depois, no capítulo 15, aí ele vai falar ainda mais sobre essa imitação que a gente precisa ter de Cristo e vai depois fazer as recomendações finais. Então, está aqui a grande carta do apóstolo Paulo. Demos uma introdução geral. Lembramos que a carta de Paulo, ela se refere à justiça de Deus e que, para nós, a justiça de Deus é a obra de Cristo. Porque Cristo morreu, eu estou aqui. Porque Cristo morreu, eu me apresento diante do Pai. Porque Cristo morreu e me alcançou, eu preciso amar, eu preciso cuidar, eu preciso testemunhar. Aí vem como consequência. Alguém quer comentar, perguntar, tirar? O que você acha disso? Como é que é na tua cabeça essa coisa da graça? Para nós eu acho meio complicado a graça, porque a gente gosta tanto da lei, a gente quer, especialmente quando alguém faz uma coisa errada contra a gente quer punir, né? Porque aquela pessoa precisa de punição. E aí, quando nós olhamos para nós, a gente fala, caramba, eu não mereço, é verdade, eu não mereço mesmo. Então, como é que é essa relação nossa de graça e reação de obediência? Fala, Stephanie. É muito rico tudo isso. E, tipo, como que é lindo ele falar pra gente não se ensoberbecer, não deixar, tipo, nos sentirmos melhores, né, do que outras pessoas, mas, pelo contrário, reconhecer sempre que nós não somos merecedores, nós não podemos nos conformar, enfim, achei muito rico essa... Muito lindo, né? É muito lindo isso, essa forma com que ele fala com a gente também, sabe? Com amor, eu senti amor, um cuidado mesmo muito grande, e o quanto ainda precisamos, eu sem me sentir, poxa, Deus, o quanto ainda preciso alcançar isso, o quanto é difícil, mas o quanto eu preciso continuar lutando mesmo, né? Uhum. Muito bom. Pastor, diga, Jair. Na atual conjuntura hoje, é muito forte a palavra, principalmente aí Romanos 13, 1, né? Onde fala toda autoridade, né? Que toda alma seja sujeita à autoridade, né? Nós vivemos hoje numa política tão desacreditada dos nossos governantes, todo que tem momentos, eu falo por mim, tem momentos que eu não chego a acreditar que as pessoas que nos representam são pessoas escolhidas realmente, que têm esse amor de Deus, porque a gente vê tanta corrupção, tanta coisa errada acontecendo na política, e como eu dizer que essa pessoa é um representante, é meu representante, é uma pessoa escolhida por Deus para estar ali, ocupando um cargo desse. Então, a gente vive esse descrédito hoje com a política, e eu acho forte esse... Só que eu acho que é importante a gente definir uma coisa, mas, Jair, assim, ó, a autoridade, ela é instrumento de Deus para administrar. Quando ela não faz, ela está sujeita à justiça de Deus. Sim. É só a gente pegar os grandes impérios. O próprio Império Romano, nessa época de Paulo, cadê? O Império Romano ruiu. Sim. Né? Nos tempos de Deus são formas diferentes. É só olhar para os nossos governantes injustos e o tempo vai trabalhando a própria vida deles. Então é bom a gente lembrar assim, a autoridade ela é instrumento de Deus. Como é que Deus administra a terra? Através das autoridades. Qual é o papel dos cristãos? Se submeter a elas. Porém, o apóstolo Pedro vai trabalhar depois um princípio. Eu estou desligando o microfone porque está muito chiando aqui. Se alguém tiver microfone ligado, por favor, desliga aí. Qual era a palavra do apóstolo Pedro?
promover, a autoridade é para promover bem e combater o mal. Quando a autoridade promove o mal e combate o bem, aí o apóstolo Paulo vai usar uma outra expressão: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a gente tem de tomar um cuidado, porque se muitos cristãos na história, quando os governantes eram deles, eles diziam assim: a gente tem que se submeter, não pode inclusive fazer greve, não pode fazer crítica, porque era o meu eleito. Toda autoridade, ela é ministro de Deus para poder cuidar. Quando ela não faz, ela está sujeita ao juízo de Deus, né? A gente tem de tomar um cuidado aí, para a gente não começar também a autorizar todo mundo que está no poder a fazer o que quer, né? Então é complicado. Gente, mas olha, eu quero muito que a gente bata numa tecla aqui, dentro desse texto do apóstolo Paulo, sobre essa questão da justiça pessoal. É muito comum. A gente vai lá no catecúmenos, trabalha com os catecúmenos, isso muito, e aí quando chega, às vezes, no exame lá do conselho, o catecúmeno fala a mesma coisa. Outra hora, a gente conversa lá com um cristão já de 200 anos de igreja. E ele acha assim: ai, se você morrer hoje, vai para o céu? Ah, não sei não. Se você chegasse diante de Deus, Deus te perguntasse assim: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Ele falou assim: ah, Deus, sei, né? Eu era lá da igreja. Eu fazia, velho, se você estiver pensando isso, está lascado. Está lascado, não vai ter paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A nossa paz é por causa da justificação que se dá mediante a fé e não mediante a obra. Ninguém vai ser salvo porque fez alguma coisa, ou porque é bonzinho, ou porque frequenta a igreja, ou porque é presbítero, ou porque é pastor. Ao mesmo tempo, se a gente não conseguir entender isso, nós vamos viver uma vida angustiada aqui, com medo. A nossa religião passa a ser fruto do medo e não fruto da graça. Veja, até no capítulo 11, Paulo está falando aquilo que Cristo fez por mim. No capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois. Ou seja, já que fez tudo isso, aí vai amar, cara, vai perdoar, vai cuidar, porque você foi alcançado pela graça, então usa de graça. O cristianismo não é religião. Religião é aquilo que eu faço para me religar a Deus. Cristianismo é aquilo que Cristo fez para me religar a Deus. Então, ela é uma relação, não é uma religião. Se eu estiver na religião e não tiver uma relação de dependência absoluta da obra do Cristo, eu estou no sal. Duda, diga, Duda. Eu acho que, para mim, aquele dia, né, que o pastor falou que a gente estava precisando ouvir, eu acho que foi muito bem isso hoje, porque hoje à tarde eu estava tendo as minhas angústias e meus conflitos, e Deus lembrou muito no meu coração: você não tem que ter esperanças em homens e nem em você, e sim em mim. Então, eu acho que quando vem para tudo isso sobre o amor e essa lembrança sobre a graça, eu digo lembrança porque é algo que para mim eu sei, sim, entendeu? Sim. Então, não foi a primeira vez que eu ouvi, mas parece que é como fosse algo que você precisa ficar ouvindo e relembrando e se colocando no seu lugar, vamos dizer assim. E ver tudo isso, a forma com que Paulo fala e passa isso para as igrejas, eu acho que é incrível ver o amor de Deus e a graça e ver essa questão, que é tudo por meio dele mesmo. Amém. Povo bom, então vamos lá. Nós vamos amar o que está precisando, não para ser amados, mas porque fomos amados. Então, porque Cristo nos alcançou em misericórdia, nós devemos usar de misericórdia. E assim, não confie em ti. Você nunca vai ser bonzinho o suficiente para merecer estar na presença do Pai. Confie unicamente na graça e na misericórdia do Cristo. E aí, assim, no momento que isso acontece, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo faz de você morada. E é o Espírito Santo que vai trabalhar no nosso coração para que a gente deseje fazer aquilo que o Cristo nos alcançou.
Semana que vem, a gente começa primeiro aos Coríntios. O tempo vai acabar, eu vou orar, mas se acabar, você continua orando aí. Mas deixa eu falar uma coisa, o pastor Mauro, lá de Buritis, com AVC, terrível, está lá no hospital, domingo fez 15 dias. Então, hoje está mais ou menos com 18 dias, né? Então, pouco melhor. Pouco melhor o quê? Abrir os olhos. Pouco melhor. Ele parece fazer o movimento em direção a quem chama. Parece. Então, é um pouco melhor, bem pouquinho. Um pouco melhor, está sem febre. Mas ainda está tendo um dreno lá para tirar sangue e a gente não tem noção nenhuma. Maria, a esposa dele, 35 anos. Provavelmente vai ter que ficar cuidando de um doente agora, né? E tem um filho especial de 4 anos. Então, assim, quando você puder, lembra de orar por aquele casal, lembra que Deus tenha misericórdia dele e ajude a vida dele. Ok? Vamos orar? Ô Pai, é bom ao nosso coração tão frágil parar aqui e ver coisas tão grandes, tão sublimes, a ponto do apóstolo Paulo, depois de refletir, dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É assim que nós nos sentimos. E é verdade, Pai, que nós não temos condições de estar diante de Ti. Que a Tua bondade, que a Tua graça nos alcance todos os dias e que o Senhor nos faça instrumentos da mesma graça a quem conosco convive. Abençoa cada pessoa aqui, Pai, que teve esse tempinho de estudar a Tua palavra, 1 hora. Que a bondade do Senhor permaneça sobre nós. E abençoa, Deus, a vida do pastor Mauro, da Maria. Tem misericórdia daquela situação, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer o que quiser. E nós clamamos a Tua vontade sobre ele e sobre a vida de cada um de nós aqui e dos nossos queridos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, pastor. Abraço, gente boa, Cleia. Queria te ver, menina.